Fala aí, galera, beleza? Aqui é o professor Jader Soares e nós estamos aqui no nosso 15º vídeo da nossa playlist sobre genética. E o nosso assunto de hoje é esse daí, ó, eritroblastose fetal, ou também conhecido como doença hemolítica do recém-nascido. E se você tem gostado dos vídeos, por favor, deixa aí o seu like. Não se esqueça também de se inscrever no canal. E me siga também lá no Instagram, que será um grande prazer recebê-los por lá também. Bem, galerinha, chegamos então ao nosso 15º vídeo, e, portanto, a 14 vídeos anteriores aí, a esse, com muitas informações aí sobre genética. Então, se você não os viu, volte lá e os assista. E para a gente falar sobre doença hemolítica do recém-nascido, a primeira coisa a dizer é que o próprio nome já diz, doença hemolítica do recém-nascido. Então, ele afeta recém-nascido. E a partir disso, você tem que notar que você tem condições importantes e são fundamentais para que ela aconteça. Então, você tem que sabê-las. Primeira condição, a mãe ela tem que ser RH negativo e o pai ele tem que ser RH positivo. Então, é essas duas primeiras condições. Então, você tem que lembrar que o RH negativo é uma característica que é recessiva e o RH positivo é uma característica dominante. Então, sendo assim, a mãe ela é desim. O pai ali, como sendo dominante, ele pode ser desão ou desim. Só que se o pai for desão, nesse caso, nesse casal aí, só nascerá filhos que seriam RH positivo. Caso ele seja desim, você teria 50% de chance de nascer filhos positivos e 50% negativos. Só que antes da gente começar, eu já ressalto a você que filhos positivos, eles podem ter eritroblastose fetal. E quando você pega o RH negativo, eles têm chance zero. Eles não têm chance nenhuma de ter eritroblastose. Só filhos positivos nos importam, os negativos não. Então ali eu vou colocar para você que você tem ali um primeiro filho RH positivo. Então geralmente sempre se pergunta, você não pode ter um nascimento ali de algumas crianças RH negativo antes desse? Pode. Só que não importa pelo fato de que só os positivos correm o risco de tê-lo. Então coloca ali para você, não obrigatoriamente o primeiro filho do casal, mas é o primeiro filho RH positivo. E depois dele você pode ter ali um segundo filho RH positivo. Então a mesma ideia vale. Por quê? Porque eu não estou falando para você que obrigatoriamente é o segundo filho do casal, é o segundo filho RH positivo. Lógico, então isso que importa. Aí se eu coloquei o segundo ali, de cor diferente, por quê? Porque geralmente, quase sempre, é o que é afetado pela eritroblastose fetal. O segundo, ou seja, a partir do segundo e não o primeiro. E aí precisa entender por quê. Então, em alguns casos, você pode ter ali o primeiro sendo afetado? Pode. Só que é muito mais raro, então eu vou te mostrar por quê. Vamos lá entender primeiro para que eu possa te fazer entender. Então, olha só. A primeira coisa que você precisa notar é que o primeiro filho ali, ele é RH positivo. Então, se eu pego as hemácias dele, nas hemácias dele eu posso encontrar um antígeno que nada mais é do que um antígeno D. Esse antígeno D é o que caracteriza, então, o fator RH. Então, quem o tem é RH positivo. Quem não o tiver é chamado de RH negativo. Então, no caso, a mãe não tem, o filho tem. E, geralmente, durante o parto, acontece transferência de sangue fetal para a mãe. E se isso acontece, olha só, se o sangue fetal chega à circulação da mãe, a mãe está recebendo um tipo de hemácia que tem um antígeno que ela não tem. Então, lógico, ela vai reconhecê-lo como estranho. Se ela reconhece-lo como estranho, ela produz, então, um anticorpo, que são chamados anti-D, que é especificamente e vai atuar especificamente sobre o antígeno D, destruindo, neutralizando-o. E agora, assim, se a mãe é capaz de produzir anti-D, essa etapa é o que nós chamamos então de sensibilização da mãe. Então, olha só, o primeiro bebê positivo, com essa transferência de sangue que ele fez dele para a mãe, ele acabou sensibilizando a mãe, ou seja, tornando-a agora capaz de produzir anti-D, que vai neutralizar D, que vai destruir D, ok? Agora imagina, o primeiro bebê nasceu, sim, a única coisa que ele fez foi sensibilizar a mãe. Aí a partir disso, imagina agora que a mãe tem uma segunda gravidez, só que é uma segunda gravidez de um bebê também RH positivo. Só que a partir disso você tem que notar que esse tipo de anticorpo é capaz de passar pela barreira placentária. E uma vez sendo capaz de passar a barreira placentária, ele vai atingir então o segundo filho RH positivo. Agora olha só, olha o que acontece. O bebê ali, o segundo, ele tem hemácias com D. Por quê? Porque ele é RH positivo. E o que a mãe está transferindo para ele? Está transferindo anti-D, que são anticorpos que vão destruir D. Ou seja, é a mesma coisa de você possibilitar ali a destruição das hemácias. O que você vai destruir as hemácias, por quê? Porque a mãe está transferindo anticorpos para o bebê, e essas hemácias, então, uma vez que elas são destruídas, elas estão sofrendo lise, fragmentação, quebra, ruptura. E a partir disso, você tem ali DHRN, que é a abreviação de doença hemolítica do recém-nascido.
as hemácias dele estão sendo destruídas. Então, alguns efeitos ali que você terá é o quê? Primeiro, anemia geralmente grave e profunda. Você tem a destruição da hemácia, com consequente diminuição de hemoglobina. Então, isso é anemia. Além disso, quando você pega, então, ali, você tem um acúmulo de uma substância amarelada que é chamada bilirrubina, que é também produto da degradação das hemácias e, consequentemente, a degradação da hemoglobina. Então, são duas coisas que acontecem bastante. Então, você tem inchaços também, dependendo do grau aí da doença hemolítica do recém-nascido. Inclusive, você pode ter a morte causada por doença hemolítica do recém-nascido, isso é possível, mesmo após o nascimento ou mesmo antes, ainda no útero da mãe. Agora, sendo assim, é o seguinte, olha aqui. Eu disse a você que é mais comum você ter eritroblastose fetal a partir do segundo filho, mas você pode ter no primeiro também. É mais raro ainda, mas pode ter. Isso se dá quando mães foram sensibilizadas por transfusões erradas. Isso é cada vez mais raro de acontecer, né? Você pegar, assim, quem é sangue negativo deve receber apenas negativo. Agora, quando você pega uma pessoa do sangue negativo e ele recebe positivo, ele acaba sendo sensibilizado, ou seja, você está doando a ele um antígeno que ele não tem e ele passa a produzir anti-D. Então, geralmente se pergunta por aí, tem muitas questões aí que falam para você, assim, ó, é impossível um primeiro filho RH positivo de uma mulher ter eritroblastose fetal? Impossível não é. Agora, olha só, ele só será e só terá eritroblastose fetal se a mãe dele tiver sido sensibilizada por uma transfusão errada que ela sofreu. Ou seja, quando eu falo sobre transfusão errada, eu quero dizer que a mãe é negativa, então ela deveria receber sempre sangue negativo. Se ela recebeu positivo, lógico que isso não é isso não é considerado correto, né? Então, sendo assim, você tem a partir do segundo filho é muito mais comum, mas pode acontecer no primeiro, sim. Então, isso é uma coisa importante. Só que além disso, quando se fala sobre eritroblastose fetal, se fala para você que tem mecanismo de você preveni-la. E a prevenção da eritroblastose fetal ela é dada pela aplicação de um soro com anti-D na mãe, ao final da sua gravidez e até 72 horas após o parto. Eu coloquei ali para você soro anti-D aplicado na 28ª ou 34ª semana de gravidez e até 72 horas após o parto. E é muito comum as pessoas chamarem isso daqui de vacina. Só que não é correto você chamar de vacina, você deve chamar de soro. Por quê? Soro é uma coisa, vacina é outra. Então, são coisas diferentes. Vacina ela é composta de antígenos, soro é composto de anticorpos. Então, você deve chamar de soro e não de vacina. Embora tem muitas pessoas aí que chamam de vacina, mas não é o correto. Soro anti-D. O que é soro anti-D? É um soro com anticorpos que vão destruir o D. Olha só, para que ela recebe isso? Eu vou colocar ali para você que a mãe, no corpo dela, na circulação dela, você tem hemácias que foram doadas pelo seu filho. Então, o filho RH positivo doou hemácias positivas para a mãe. A partir disso, o que acontece? Quando você aplica esse soro anti-D, você vai aplicar, então, anticorpos que vão destruir essas hemácias. Então, eles são específicos. Então, anti-D vai atuar sobre D, vai destruir as hemácias do filho dela, mas não as dela, porque as dela, ela, lógico, ela não tem D. Quem tem D são as hemácias do filho que foram doadas para ela. Então, na realidade, para que você aplica esse soro? Para evitar a sensibilização. Então, dessa forma, você destrói as hemácias fetais antes que elas possam possibilitar à mãe de ela própria produzir anti-D. Okay? Então, isso é importante. Então, a cada nascimento de filho RH positivo, de uma mãe negativa, você aplica o soro, toda vez. Nasceu um, aplica. Nasceu outro, aplica-se novamente. Então, quantos forem, não importa. Além disso, você tem aqui o tratamento, né? Para casos de doença hemolítica do recém-nascido, que inclusive eu já te falei que pode causar a morte. Pode. Pode ser mais grave ou pode ser menos grave. Os casos menos graves, geralmente eles são tratados com fototerapia, que nada mais é do que banhos de luz que são utilizados para você destruir a bilirrubina, né? Então, assim, simplesmente essa bilirrubina, ela é degradada por luz. Então, essa substância amarelada que se acumula aí na pele, nos olhos, no fígado e tal, ela acaba sendo destruída aí pela luz. Então, por isso se dá banho de luz aí no bebê, para que você aí diminua a quantidade dessa substância no corpo do ser. E além disso, você tem casos que são graves e que você precisa passar aí, o bebê precisa passar por um exsanguíneo transfusão. O que é exsanguíneo transfusão, né? É literalmente a troca de sangue do bebê. Então se tira o sangue do bebê e se coloca outro sangue no bebê. E geralmente se coloca O negativo. Então você tem que lembrar, já foi tratado em nossa playlist aqui, que o O negativo é um doador universal, porque ele não tem um antígeno nem A, nem B e nem o D, né? Então você utiliza ele. E dessa forma você corrige a anemia, que é um sintoma gravíssimo aí
da doença hemolítica do recém-nascido, justamente porque as hemácias deles estão sendo destruídas. Então, lógico, a quantidade de hemoglobina no corpo dele cai bastante. Então, você tem que corrigir essa hemoglobina. Então, quando você injeta esse sangue, você corrige essa anemia. E, além disso, lógico que você, tirando o sangue, você tira também os anticorpos que foram doados pela mãe, né? Então, você acaba fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. E, geralmente, é muito comum e muito natural. Isso, inclusive, apareceu já em provas aí no Brasil. Falando para você que quando você faz essa exsanguíneo transfusão, hein, se o tipo sanguíneo do bebê, ele vai mudar para sempre, né, ou não, né? Então, na verdade, você vai ter que notar o seguinte, olha aqui. Imagine só, se o bebê é A e você colocou O, você colocou O, ele vai ficar ali como O, entre aspas, durante um curto intervalo de tempo. Por quê? Porque esse sangue ele vai sendo trocado pelo próprio bebê. Então você tem a degradação daquelas hemácias e produção de novas. Você alterou o fenótipo dele, mas você não alterou o genótipo dele. Quando ele for substituindo as suas hemácias, ele vai substituir por hemácias do sangue A. Então, lógico, não tem esse negócio. Você tirou o sangue A e colocou O, sim. Então ele vai ficar agora para sempre com o sangue O? Não. Então ele vai ficar o sangue O temporariamente, durante um curto intervalo de tempo, né? Porque as hemácias, de uma forma geral, eles têm uma sobrevida de mais ou menos cerca de 90 a 120 dias. A partir disso, elas são trocadas aí pelas novas que são produzidas pela medula. Então essa troca aí de sangue é só temporária. A partir disso, o bebê começa a repovoar o seu sangue com os hemácias produzidos por ele próprio. Então ele voltaria a ser A, com certeza. Certo? Então, galerinha, é isso. Então, espero que eu possa ter feito aí você compreender um pouquinho mais aí sobre eritroblastose fetal. Ok? Então é isso. Um grande abraço. Fique bem. Tchau.